Olá, você é aluno do meu curso, bem-vindo a mais um episódio do podcast Mentoria da Jovem Advocacia. Hoje tenho a honra de ter comigo a doutora, professora Maria Carolina Nomura Santiago. A Carol, porque a gente é colega de mestrado, ela é professora de diversos cursos aqui no meu curso, dá aula na nossa pós-graduação, é mestre em Direito pela PUC, é mestre em Direito também pela Universidade da Espanha e está cursando Psicologia. Carol, obrigada por estar com a gente, viu? Obrigada a você, Cris. Obrigada pelo convite. É uma honra ministrar aula aqui. Tenho muito prazer em fazer isso. Que bom, obrigada. E a gente vai conversar hoje sobre o tema da aula dela na pós de Direito das Mulheres, que é violência obstétrica. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu pensei em trazer esse fato que você pontuou na sua aula, que 74% das mulheres identificaram ser vítimas de violência doméstica no ano de 2023. Exatamente. Eu acho que é importante, primeiro, a gente falar sobre o tema de violência, que é um tema que todo mundo fala, ai, de novo isso, ai, de novo violência de gênero, coisa chata. Mas não é, porque as pessoas elas não têm essa percepção, né? Então, essa pesquisa inicial, o que ela mostra? Que houve um aumento da percepção de que as mulheres entenderam o que é a violência. Porque, por exemplo, coisas bobas. Chega alguém e fala você, ai, mas tá muito curta essa sua blusa, tá? Não tô gostando do seu decote, muda de blusa. Aí você vai e muda porque você quer agradar, não quer evitar a briga, aí você vai lá e muda. Então, os ciclos da violência, eles começam sem a gente perceber. Então, eu falo assim, não quero que você fique amiga dessa menina porque ela sai muito, ela não é uma boa influência para você, então você tem... E vai, assim, tirando o contexto da pessoa, vai afastando da família, vai afastando dos amigos, vai escolhendo a roupa que você quer ter, vai escolhendo daqui a pouco o seu trabalho. Aí, se você ganha um dinheiro, fala assim, mas você não trabalhou? Cadê aquele salário, né? Vamos ajudar aqui em casa, tal. Então, começa... Essas violências que começam sutis, você só vai perceber depois de muito tempo. Então, o que eu acho importante dessa pesquisa é, hoje, as pessoas sofrerem alguma coisa e entenderem que isso pode ser uma violência ou pode ser um começo de uma violência e já se precaverem e falava, bom, então esse não é um relacionamento bom para mim, vou sair fora antes. Porque o que acontece? O difícil de você entrar no relacionamento não é entrar, é sair, né? Se você não tem o apoio, se você não tem a rede e se você não tem o conhecimento de que aquilo que você está sofrendo é uma violência. Então, por exemplo, vou te dar, pulando um pouco os assuntos, mas como a gente vai falar de violência obstétrica, eu fui vítima de violência obstétrica, por exemplo. Então, nas aulas, eu já dei 2 aulas disso, eu já falei minha experiência pessoal. E eu não sabia que eu tinha vivido uma violência obstétrica. Eu não sabia. Em que momento você teve essa percepção? Depois de muitos anos que eu ouvi o termo violência obstétrica, eu falei, nossa, mas o que eu vivi foi isso. Eu sofri uma violência obstétrica e não sabia. E dar aula disso, né? Não, justamente, porque assim, como foi no meu caso, eu tive um parto, meu primeiro parto foi cesariana, o segundo parto eu achei que ia ser cesariana normal, porque, enfim, não sou médica. E aí a médica falou assim, e no primeiro parto eu tinha sofrido muitas contrações, então meu corpo estava acostumado já com os movimentos. Na segunda gestação, eu tenho 3, né? A segunda gestação... Lindos por sinais. Lindo, obrigada. Os seus também. Então, na segunda gestação, eu já estava também acostumada com o movimento, e aí eu corri para a médica e falei assim, olha, estou indo para o hospital porque estou com dor, né? Ela não... segunda? Na segunda. Então vai para o hospital. Cheguei no hospital, morrendo já de dor, com muita dor, aí começou, não, tem que fazer o exame e tal. Aí a mulher fez o exame do cardiotoque, que é para ver o coração. Aí fez exame de toque. E eu já nascendo. Estourou a minha bolsa no meio do pronto-socorro. E meu pai, graças a Deus, era ginecologista, estava comigo nesse momento. Ele falou assim, vamos agora para a sala de parto. E meu pai é médico. Então, pelo fato de meu pai ser médico, e ele nem trabalhava naquele hospital. Mas, enfim, é médico, tá bom, vamos para a sala. E aí, não chegava a médica, não chegava o anestesista, estava lá eu e meu pai. Enfim, chegou o anestesista, eu falei, doutor, tô com muita dor, não tô aguentando, dá uma anestesia, faz alguma coisa. Não posso, tem que esperar a médica chegar. Enfim, começou as contrações, saiu a cabeça da minha filha, assim. Com a bolsa rota. Com a bolsa rota. Então, assim, se eu tava com dor, depois de bolsa rota, nossa, você vê estrela mesmo. Enfim, saiu a cabeça assim, começou, eu falei, pai, tem um negócio aqui.
Ele olhou e falou assim, então peraí que eu que vou fazer o parto. Aí a enfermeira falou, mas o senhor tem cadastro? Aqui ele falou, não tenho cadastro, eu tenho CRM, onde estão os aparatos? Ninguém falava para ele onde estava nada. O médico não me dava anestesia. E aí o meu pai, todo com o aparato na mão, fez assim, então vai. Aí o médico deu uma anestesia bem rapidinha. De nada serviu, claro. Nasceu o bebê. E aí a médica chegou, o bebê já tinha nascido. Enfim, meu pai fez o meu parto. E aí a médica chegou e falou, ai, tá vendo? Não foi nada. Tá vendo? Tá tudo bem. Uma médica mulher, vamos deixar claro isso. Médica mulher. Médica mulher. E aí depois, enfim, eu sem saber, me sentindo super mal, ela falou, não, mas você sabe, né, que o que aconteceu com você, a culpa foi sua. Falou isso, literalmente, a culpa foi sua. Aí eu fiquei pensando, mas a culpa foi minha do quê? Eu fui no hospital no horário que ela falou, eu falei que eu tava com dor, eu falei tudo pra todo mundo. Pedi anestesia. Pedi anestesia, eu falei assim, como é que é minha culpa? E aí eu fiquei com isso anos dentro de mim, anos, me sentindo muito mal, me sentindo muito culpada. E chegando a culpa de toda a maternidade, toda né? a maternidade. E assim, graças a Deus, minha filha nasceu normal, maravilhosa, perfeita. Mas foi isso, sabe? E só depois, quando eu ouvi o termo violência obstétrica, que eu fui ler o que era aquilo, eu falei assim, eu sofri tudo isso. E não sabia o que fazer, não sabia quem denunciar. E assim, por isso que eu falei nas aulas, nessa aula eu falo que é importante a gente dar nome para as coisas. Sim. É importante a gente falar que essa violência se chama violência obstétrica. É uma violência de gênero, do geral, sim, contra a mulher, sim, só que ela é uma violência específica para as mulheres gestantes. E acontece antes, né, durante a gestação, as mulheres são vítimas de violência obstétrica, por exemplo, você chega grávida, você não é contratada. Ou, se você está grávida, vamos falar, ai, mas a licença maternidade, 4 meses de vai ficar fora, e você fica com medo de perder emprego. Então, às vezes, muitas mulheres encurtam as suas licenças, ficam trabalhando remotamente para garantir os seus empregos. Então, veja, é uma violência obstétrica, porque a mulher está gestante, ou ela está exatamente, no pós também. Então, a violência ela acontece em todas as fases, no antes, no durante, que é aquela coisa tenebrosa, que a gente viu vários casos, que foram para a mídia, daquele médico anestesista, né, que tirou o pênis e pôs na boca da mulher anestesiada. E depois, quando a mulher já tem o bebê e ela também é submetida, às vezes dentro da própria casa, ela está dentro de um ciclo de violência e às vezes o homem, não sei se você leu tudo, R.U., da Carla Madeira, é um livro maravilhoso que eu até recomendei na aula. Sim, eu já li o livro. Então tem uma parte, sem querer dar spoiler, que o marido é muito ciumento e ele vê a mulher amamentando o filho e ele fica com muito ciúme. E então, às vezes isso é uma violência contra a mulher, que ela não tem direito de amamentar o filho tranquilamente, porque o marido está com ciúme. Então, veja, como acontece a violência de várias formas, e a gente simplesmente, por uma questão cultural de aceitar, para falar que, não quero brigar, tá tudo bem, amor, deixa assim, vamos seguir, segue. E mesma coisa em relação ao estupro marital. A gente está fazendo um bololô aqui, um apanhado de todos os temas. Mas é porque tem a ver tudo com a questão do relacionamento íntimo, né? Sim. Então, mesma coisa, o estupro marital. O que é? O estupro marital é o antigo débito conjugal. O que é isso? Antigamente... Esse débito, essa palavra já... Exatamente, você já deve, né? Já está devendo. E o débito conjugal é a mulher, o homem também, tem obrigação de ter relação sexual com o seu cônjuge. E aí, se a mulher não tinha relação sexual com o marido, ele podia denunciá-la por injúria grave e ela era culpada pelo fim do casamento. E ela ficava sem os filhos, sem o nome do marido, né, o sobrenome, que naquela época era uma coisa muito importante, ter o sobrenome, sem pensão alimentícia, ela ficava largada porque ela não quis ter uma relação sexual com o marido dentro do casamento. E aí, uma coisa engraçada que eu falei na aula até, eu duvido que a mulher que quisesse o débito conjugal do marido fosse também a coisa, falasse, olha, eu quero o meu débito conjugal, vou exercer meu direito. Por que ela não ia também? Porque naquela época, o Código de 16, a mulher era relativamente incapaz. Então, assim, além de tudo, então ela não podia nem que fazer, mas cadê a igualdade? Não tem, né? E tudo muda depois com a Constituição, mas enfim. Por isso que é importante a gente falar nesse assunto. Então, quando fala violência de gênero, violência contra a mulher, é uma violência que existe desde sempre. Só que agora a gente está colocando os nomes nas coisas. Quando a gente nomeia as coisas, elas adquirem forma,
elas adquirem corpo físico, você consegue olhar para aquilo e entender o que é aquilo. Então, Nos traz à tona. exatamente. Então, mesma coisa quando você tem alguma questão psicológica, às vezes. Ai, tô com uma angústia e não sei o que dizer. Quando você nomeia aquele sentimento, nomeia o problema, fica mais fácil de você resolver. Sim, com certeza. Isso é bastante bacana. Eu até agradeço a forma que você... seu depoimento aqui trouxe uma questão importante, tão íntima, mas é de fato importante para que as mulheres tenham conhecimento disso, né? Eu acho que esse reflexo, né, dessas pesquisas que estão trazendo à tona a violência doméstica, advém do conhecimento, né? Das pessoas falarem, de darem voz a isso e de olhar para isso. E aí agora é uma questão de curiosidade mesmo. Eu sei que você teve o terceiro filho, e com certeza não foi com essa médica. Não, É isso que eu ia perguntar, exatamente porque você se deu conta da violência que você sofreu durante o seu... Mas sabe que essa sua pergunta é muito importante, porque eu fiz o meu pré-natal com ela, com essa médica que fez o parto. Então, assim, quando ela falou só pra mim que a culpa tinha sido minha, assim, um mês antes do nascimento da terceira, porque eu tinha feito todo o pré-natal com ela ainda, tal, porque eu me sentia culpada. Eu não sabia o que tinha acontecido. Então, a minha autoestima estava tão baixa. E assim, eu tive a segunda filha e eu engravidei sem querer da terceira, né? Então, foi uma surpresa. E aí eu falei, putz, olha que responsável, né? A pessoa, eu estava amamentando e eu falava, amamentar não engravida, né? Então, veja, isso que você está... Como é o conhecimento, né? Assim, a gente estuda, a gente faz tudo. Faz pós, dá aula, mas enfim, escapa. E aí, tava me sentindo culpada também. Falei, ai, tá vendo, a ignorante, não sabe evitar filho, não sei o quê. Então, tá assim, a autoestima pior do que tudo. E aí, continuei indo nessa médica que me brigou comigo, que vou ter outro filho, enfim. E aí, foi um dia que a gente começou a conversar, falou assim, mas seu pai vai também no parto? Falei assim, não, acho que vai, né? Não, porque você sabe que a culpa do que aconteceu foi sua. E aí que eu me dei conta, eu falei, quê? Como assim ela fala que a culpa foi minha? Então, veja, não foi logo depois que ela falou que a culpa tinha sido minha. Eu processei 2 anos isso de culpa mesmo, para ela falar que a culpa tinha sido minha. Daí eu falei, não, tem algo errado. Aí eu mudei de médica, que foi muito maravilhosa. Contei a história, daí ela achou um absurdo, e é a minha médica até hoje. E aí a da Helena, daí eu fiz a laqueadura, né? Eu falei, eu preciso, né, parar de ter filho, que 3 tá bom. E ela foi ótima, assim, super assistência, enfim. Que bom. Mas vê como demora. Demora e é o que você falou, a gente quer se dar conta, né, do que a gente está passando. E eu imagino assim, e aqui um papo de mulheres mesmo, a maternidade tenho diversos podcasts sobre isso, eu acho super incrível a gente falar que não é um mar de rosas, né? E não tô aqui para defender, eu amo meus filhos, a questão não é sobre isso, mas é a violência que a gente sofre. E sequer a gente tem consciência. Exato. Quando a gente olha para trás e fala assim, não. E muitas vezes, muitas mulheres, inclusive mulheres famosas dizem hoje, nossa, eu fui vítima de um abuso. Por quê? Porque sequer eu sabia que naquela época eu tinha consciência disso. Exato. E é importante a gente dar voz a isso, né? Muito. Muito bacana. E esses desconfortos, assim, né? Então, toda vez que tem um desconforto, é um abuso. A gente tem que ouvir o nosso corpo, a gente tem que ouvir a gente mesmo. Mas a gente foi silenciada durante a história. Então, assim, para adquirir essa voz é muito difícil. Por isso que é um movimento que é importante, que tem que ser falado, tem que ser feitas pesquisas. E aí essa questão de pesquisas é importante porque se você não tem política... Por que você não tem política pública sobre alguma coisa? Porque você não tem dados. E se você não tem dados, você não faz pesquisa. Então, melhor nem olhar para aquilo. Quando as pesquisas começam a ser feitas, a buscar os dados, que você começa a estudar esses dados e escancar assim para o poder público, você fala assim, está acontecendo muitos estupros nessa região, as mulheres estão sendo vítimas de violência, Precisa de uma resposta. Precisa de uma resposta. E às vezes o poder público fala, mas eu não sabia, porque não tinha... Entendeu? Vira aquela bola de, eu não sabia, mas agora você sabe. Tô te trazendo dados, dá para mensurar o que está acontecendo. E cada vez mais, e por isso que as pessoas saberem identificar que é uma violência para poder denunciar, para poder virar um dado, para poder virar uma política pública, você entende? Então é um caminho que precisa ser percorrido e tem que ser persistente. E acredito que é um movimento que não acaba mais. Não acaba, acho que é só para frente, né? Que a gente tem que andar para ir buscar essas coisas. Os nossos filhos já nascem diferentes, né? Eles já têm muitas informações na escola, nas redes sociais, enfim.
já é uma geração diferente. E aí, cada vez mais, a democratização por conta de redes sociais, a democratização do ensino, como o meu curso faz, por exemplo, é muito importante por causa disso. Você dá voz e você dá informação para as pessoas aprenderem a pensar também. Carol, para a gente acabar o nosso bate-papo, que a gente vai fazer outros também, porque esses temas São fascinantes, é verdade. Uma série de outros. Eu queria te perguntar uma coisa. A violência contra a mulher, a violência doméstica, ela tem um perfil? É de raça? É socioeconômico? Tem algum indício que a gente pode identificar de alguma maneira? Escolaridade? Não. Todas as mulheres, todas, 100% estão sujeitas a viverem situações abusivas. Então, não é uma questão de raça, de cor, de escolaridade e formação e nível socioeconômico. Acontece em todas as classes sociais, com todas. É que os dados que são apresentados são, por exemplo, inclusive dei na aula agora, o índice de homicídios de mulheres pretas é maior do que mulheres brancas. Então, a gente percebe que a violência ela é mais latente, ela tem mais dados nessas classes sociais, apresenta-se mais. Por quê? Quem tem muito dinheiro ou não quer aparecer, não quer... Tem também todo um estigma de não querer denunciar. Veja as histórias de várias mulheres famosas que vieram a público e elas são julgadas porque vieram a público. Então, veja, que elas têm que ultrapassar, além de serem vítimas, exatamente o preconceito de que ela está falando alguma coisa. Então, por exemplo, teve uma apresentadora famosa que veio recentemente falar que foi vítima de abuso, agressão física do marido, e ela foi super criticada, falando, mas ela quer audiência, ela tá... Por quê? Por que agora? Né? Mas faz tanto tempo, né? Exatamente, por que agora? Por que agora? Porque agora é o momento que ela se sentiu pronta para isso. Porque é isso, e a gente tem que acolher, esse é o nosso papel. Bom, obrigada, Carol, por estar conosco. É sempre bom te ouvir, a forma didática como você ensina. Queria que você terminasse aí convidando as pessoas para a nossa pós-graduação, para as mulheres ficarem atentas a isso. Primeiro, queria agradecer a Cris, o meu curso. É uma honra estar aqui com vocês. E convido todos a assistir a aula de violência. Não é um tema muito legal, mas é um tema muito importante. É uma aula que está bastante informativa, com bastante fotos e figuras. E eu espero que vocês gostem. Obrigada. Obrigada a você que está aqui conosco e até o nosso próximo episódio.